Se você encontrou esse vídeo, é porque você precisava dele. Eu prometo que eu vou ser breve, mas fica até o final, porque eu vou trazer para vocês aqui 6 dicas valiosas, importantes, para você que está começando a investir, que está querendo começar a investir, que já investe o seu dinheiro há um tempo, mas está precisando de alguns conselhos, está meio perdido, está pegando às vezes o mercado caindo e está um pouco ali receoso. Então segura comigo até o final. Novamente, se você clicou é porque esse vídeo é para você, tá? Muito brevemente, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor. Eu trago conteúdo para vocês toda semana sobre investimentos e educação financeira. Não esquece de se inscrever e se no final do vídeo você gostar, não esquece de deixar o like também, porque ajuda bastante. Bom, quero trazer 6 dicas valiosas para você. Algumas aqui pode ser que você já saiba, mas eu quero trazer tanto experiências pessoais, tanto informações que eu acho importante e tanto uma pessoa que fala sobre investimentos há alguns anos, que investe há alguns anos e que trabalha no mercado financeiro. Eu converso todos os dias com vários e vários investidores, desde investidores que são bem relevantes no mercado, desde investidores que estão começando, e eu tenho um pouco para contribuir com você, eu tenho certeza. Bom, a primeira dica valiosa, se você está começando, essa aqui é para quem está começando, dando o primeiro passo, é abra conta numa corretora. Apesar que hoje os bancões, eu vejo várias pessoas aqui no meu canal, né? Eu fazia muito conteúdo de vídeo de bancões, então eu sei que várias pessoas que estão aqui estão em bancões. Apesar deles estarem evoluindo, né? Melhorando cada vez mais, a gente vê isso nitidamente. O Itaú, por exemplo, é um grande exemplo. Mas ainda assim, se você quer ser um investidor fora da curva, você precisa estar em corretoras e não em bancões, até mais por questões de produtos, por questões de plataforma, mais opções e por aí vai. Então, primeiro passo, a primeira dica, isso aqui nem é uma dica, né? Todo mundo a grande maioria deve saber, mas muitas pessoas ficam com o pé atrás. Abre conta numa corretora. Jonas, qual corretora? Aí eu gosto de algumas aqui, XP, BTG, são as principais, as duas maiores, mas como elas podem ter algumas taxas, várias pessoas costumam ir para Rico e por aí vai. Mas uma dessas três vai te atender muito bem, tá? Mas eu costumo usar mais XP ou BTG de fácil. Vamos lá começar agora as dicas eficientes ali na prática sobre termos comportamentais, coisas importantes que você precisa entender. A segunda dica valiosa é: seja paciente. Quando a gente fala na construção de um patrimônio financeiro, a longo prazo, a médio prazo, ele precisa ser feito com cautela. As coisas elas não vêm de repente. Você não vai investir R$1.000 durante um ano e no final do ano você vai ter R$100.000. As coisas não funcionam assim. Quem dera se fosse. Os maiores ganhos no mercado financeiro, no mercado de capitais, está no longo prazo. O curto prazo pode haver bons retornos, mas às vezes vai ser meramente sorte. Vai ser meramente um movimento que você pegou ali, ou alguma coisa que foi muito boa, mas não vai ser algo relevante. Porque é a mesma coisa, voltando à pessoa que investiu R$1.000 por mês durante 12 meses, e se essa pessoa teve 100% de retorno num ano, o que é muito difícil, mas se ela teve 100% de retorno, ela vai ter 24 mil. Ela não vai ter um capital tão relevante. Então, a paciência é o jogo dos investimentos. Você tem que entender que hoje, quando você faz o seu orçamento financeiro pessoal, pelo menos 10% você tem que destinar, para o seu eu do futuro. Para você não depender do governo, tá? Para você não depender do INSS, para você não depender de terceiros, para você fazer a sua própria aposentadoria complementar. Então seja paciente, tudo que você ganhar, reserve pelo menos 10%, se não der 10%, eu sei que o custo de vida está mais caro, vai depender de cada caso, é um caso, reserve pelo menos de 5% a 30% do seu salário, é um número interessante. Jonas, eu consigo 50%, às vezes uma pessoa que ganha bem, né? Às vezes você ganha 15 mil, você consegue viver 2 degraus abaixo e conseguir investir 50% da renda. Se você conseguir fazer isso o período, é muito bom, tá? A vida está no sacrifício, é a construção de um patrimônio. Mas se você conseguir de 5% a 30%, você tá maravilhoso, é um dinheiro pro eu do futuro, sempre pensa isso, é o seu eu do futuro, e faça esse comprometimento de forma mensal e de forma recorrente, é muito importante não depender de terceiros lá para o longo prazo. Então seja paciente, a construção de um patrimônio financeiro, os maiores ganhos estão nos juros compostos, que são exponenciais lá no longo prazo. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo disso para vocês, eu trago algumas projeções de longo prazo, vou deixar aqui em cima no card para vocês verem. Terceiro ponto, assim como qualquer atividade que você quer fazer e você quer ser bom, quer aprender como fazer, você precisa estudar sobre o assunto.
Você pode querer ser um advogado, mas se você não fizer direito, você não vai conseguir. Eu estudei por fora. Consigo ser um advogado, mas você não vai ter a OAB, mas eu consigo entender. Beleza, mas você precisou estudar. Quando a gente fala de investimentos, a gente tem que entender que é um mercado muito grande. A gente fala de renda fixa, e na renda fixa as pessoas acham que é só CDB simples, mas tem muito mais coisas que vocês precisam entender e estudar. Então, dentro da renda fixa tem muita informação, inclusive é o maior mercado global, né? A renda fixa global, Estados Unidos, é muito importante. E aqui no Brasil também é maior, mais pessoas investem em renda fixa do que em renda variável. Mas estude, procure estudar os investimentos. Eu lembro quando eu comecei a falar de investimentos, eu criei o Brother Investidor. Quando eu comecei a entender sobre os investimentos. Então, eu fiz um período ali, eu comecei a investir na prática. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a gostar muito. E eu falei, a melhor forma de eu aprender é eu ensinar. Então, eu criei o Brother Investidor. Então, esse canal aqui ele já existe há um bom tempo. E eu comecei a estudar, criar conteúdo. Estudar, criar conteúdo. Então, eu fazia ali, por exemplo, um domingo, um sábado, estudando sobre algum tema e fazia um vídeo ali sobre aquele tema. Então, já no mesmo momento que eu aprendia, eu já buscava uma forma de trazer isso para uma pessoa leiga que está vendo aquele vídeo do outro lado da tela. Por que isso foi legal? Eu fui aprendendo, eu fui dedicando tempo, eu fui aprendendo aos poucos sobre o mercado em várias esferas. Jonas, para você é fácil, você é do mercado financeiro. Na época eu não era do mercado financeiro. Eu era CLT, trabalhava de 8 às 18, horário normal. Eu fazia academia, eu fazia faculdade, fazia renda extra, trabalhava aos finais de semana. Isso foi tudo criando um canal e fazendo isso lá no início. Ou seja, eu não tinha tempo. O pouco tempo que eu tinha, eu dedicava para estudar e criar os conteúdos e eu fui aprendendo assim. O que eu quero explicar para vocês? Que vocês vão precisar sacrificar um período da vida de vocês para vocês aprender certo assunto. Principalmente um assunto que é muito importante como investimentos, finanças pessoais, criar orçamento, fazer metas e etc. Então é importante você planejar e fazer isso aí na prática. E ter consistência. Novamente, volta aqui a segunda dica. E ser paciente. As coisas vão ocorrer ao longo dos meses e dos anos, tá? Quarto ponto, isso aqui é muito importante, eu errei muito no início disso. Seja cauteloso, vá com cautela. Não vá com tanta sede ao pote quando você começar a investir. Quando eu comecei a investir, eu comecei a ganhar dinheiro, eu fazia algumas operações e etc. Eu achei que o mercado era só para cima e não tinha para baixo. Na época eu lembro que eu tinha um dinheiro de uma venda de um carro, e eu fiz um all-in, eu coloquei tudo em bolsa de valores. Só que eu não tinha a expertise necessária para montar um asset allocation, que é uma alocação estrutural de investimentos. Eu aloquei tudo em ações, fundos imobiliários, e eu lembro que passou alguns meses, veio a pandemia. Ou seja, comprei no topo, veio a pandemia, não tinha tanto caixa. E qual que foi o aprendizado que eu tive com isso tudo? A cautela, o conservadorismo nunca vai te fazer mal. E hoje eu trabalho dessa forma aqui na minha consultoria. Todo meu cliente que vem para mim, eu tive essa semana, eu conversei com um cliente que está no perfil conservador, querendo ser um moderado, com um capital relativamente para iniciar bom. Ele foi no chat GPT e colocou como montar um patrimônio, um portfólio para uma pessoa, sei lá, moderada. Chat GPT colocou 50% em renda variável, 10% em cripto. Ele chegou para mim com essa alocação e falou, eu tinha pensado nisso. Pensa uma pessoa que é conservadora, moderada, colocar 50% do PL dela em renda variável, 10% em cripto. Se a gente tiver um bear market, ou seja, um mercado em queda, como que essa pessoa vai se reagir? Provavelmente ela vai resgatar no prejuízo. Ela não vai suportar. Pode dar muito bom, subir. Só que a gente não está nos investimentos para fazer uma aposta. A gente está no investimento, investindo, montando uma carteira, pensando no longo prazo. Então, você não quer pegar uma moeda e cara ou coroa 50%. Você não quer apostar em um ou outro. Você quer montar um patrimônio bem diversificado e bem moldado ao seu perfil por longo prazo. Então vá com cautela. Sempre é mais fácil você começar mais conservador e ao tempo ir migrando para o mais arrojado do que você começar do arrojado e depois ter que migrar para o conservador, vendendo prejuízo e ficar totalmente desanimado com o mercado. O quinto é muito importante também, e até linka com o 4, que a quinta dica é: nem sempre se ganha.
E isso não se trata só para os investimentos, é na vida como um todo. Nunca dá para sair ganhando sobre todos os assuntos, sobre todas os investimentos que a gente entra, sobre tudo na vida. Nem sempre dá para sair ganhando. Muitas das vezes a gente precisa sair perdendo. E isso, novamente, não é só sobre investimentos, é sobre relacionamentos, sobre pessoas, sobre o dia a dia, sobre o seu trabalho, sobre o seu convívio, família, esposa e por aí vai. Com esposa nunca se ganha, né? Brincadeiras à parte. Mas nem sempre se ganha. E ter isso, saber que isso ocorre, vai te soltar um peso muito importante. Por quê? Isso aqui é mais tratando de renda variável. Quando você coloca na sua carteira 15 ativos, por exemplo, às vezes desses 15, 3 pode performar mal. Só que é o legal. Na média, os 12, performar tão bem que a queda dos 3 que te deu prejuízo não vai fazer nenhuma cócega. Vai ser algo que, tudo bem, está dentro do planejamento. Às vezes eu já esperava, etc. Por quê? Quando você sabe que nem sempre se ganha, você está moldado, está blindado a essas variações e às vezes desanimar. Porque a galera acha que é só comprar e esperar subir 100%. Não funciona assim. Ações do Bradesco é um exemplo. Nos últimos 5 anos elas caíram 50%. E é um baita banco. É um baita banco. Um bancão lucra bilhões e bilhões. Só que no mercado de capitais, nem sempre as pessoas não estão olhando o lucro de agora. Elas estão olhando o lucro futuro. Como que está sendo ali a projeção futura. Então, com o tempo, vocês vão entender isso. E o mais importante é a sexta. Antes de falar, se você chegou até aqui e gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com um amigo que está começando a investir. Mas a sexta é muito importante e vocês precisam entender isso, que é ser humilde. Muitas das vezes a gente acredita que a gente sabe de tudo, que a gente não precisa aprender mais nada, que o que a gente sabe é o suficiente e por aí vai. Então você precisa ser humilde para buscar mais informações, pedir opiniões, pedir ajuda. Em vários casos, Jonas, eu não tenho tempo, eu não aprendi sobre investimentos, eu não gostei. Seja humilde para delegar, tá? Eu vejo várias pessoas comentando aqui em canal do YouTube, você não deve delegar os seus investimentos, você deve fazer. Claro que é um pensamento enviesado meu, mas hoje na consultoria, como eu trabalho, eu percebo que delegar é muito importante. E isso novamente, não é só sobre investimentos. Se você pensar na sua empresa, se você delega, você escala. Ou seja, quando você consegue delegar algo que você não consegue entender, não consegue tomar tempo hábil para poder fazer e executar, você acredita que seu tempo pode ser empregado de forma mais eficiente em uma outra área, é muito melhor você delegar aquilo para uma empresa, para uma pessoa que é de confiança e que você saiba disso, do que você ficar patinando e não chegar em lugar nenhum. Mas, novamente, delegue para pessoas que você confia, para empresas que você confia e por aí vai. Aí, novamente, fazendo o meu merchan, se você quer a ajuda de um profissional para investir o seu dinheiro, para te ajudar a, de fato, tocar essa carteira, te ajudar a tomar as melhores decisões, montar uma carteira que seja diversificada, mas que faça sentido também com o seu perfil de investidor, com seus objetivos de vida, o modelo que, cara, é o melhor modelo que a gente tem hoje no Brasil, a gente está trazendo lá de fora, que é o Fee-Based. Então, se você quer uma consultoria recorrente, tá? Consultoria recorrente mensal, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Eu posso ser seu consultor, tá? Então, se você tem mais aí de 100 mil de patrimônio para investir ou tem um aporte acima de 5 mil reais, pode preencher o formulário que eu vou te chamar e a gente vai conversar. Mas esse vídeo é muito importante, eu espero que eu tenha te ajudado, que o seu clique aqui tenha valido o seu tempo. Realmente foi dicas que eu trouxe aqui que foi do meu convívio com os investimentos, com investidores e por aí vai. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu te vejo no meu próximo vídeo.